Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto Dante Toda Semana, onde vamos explicar e comentar a Divina Comédia canto a canto, tudo contexto envolvido. E bom, nessa introdução parte 2 nós vamos falar de Dante, da vida e da obra de Dante Alighieri. Então já falei um pouco no Instagram, se você já viu. Se não viu, tem aqui o link do Instagram, o arroba do Instagram para que você possa conferir. Lá estarei postando algumas curiosidades, alguns shorts e alguns wallpapers quando começarmos os cantos da Divina Comédia. Mas, para não enrolar tanto, Dante é um nome bastante importante e entender quem era Dante é essencial para que a gente possa seguir na Divina Comédia. Então, sem mais enrolações, nós vamos começar a falar do Dante. Então, bom, Dante Alighieri nasceu em 1265, entre o mês de maio, final de maio, e o início de junho. E a gente sabe disso primeiro, o ano, por causa do primeiro verso do primeiro canto da Divina Comédia, que vai começar como no meio do caminho de nossa vida, ou seja, na metade da vida, e naquela época a expectativa era de 75 anos, ou seja, 35 anos, e existem algumas evidências que vão explicar que a Divina Comédia vai começar no ano de 1300. Isso quando a gente estiver no primeiro canto eu vou desenvolver melhor, mas então 1300 menos o meio caminho da vida, 1265 seria a época que Dante nasceu. E o mês a gente sabe porque Dante é bem claro, ele gosta muito de deixar claro que ele nasceu sob o signo de Gêmeos. Então, principalmente no Paraíso, a gente vai ver muito Dante falando sobre o signo de Gêmeos, ou seja, ele nasceu ali entre maio e junho de 1265. Então, bom, Dante tem esse nome que é uma homenagem a seu bisavô, Durante. Ou seja, Dante é uma abreviação desse nome. De Durante foi se dado o nome Dante. E Alighieri, que é o nome de sua família, vai vir do seu tataravô Cacciaguda. Nome bastante importante, esse foi o primeiro dos Alighieris. E como esse nome foi desenvolvido, toda a questão de como se tornou essa família, isso a gente vai ver também na Divina Comédia, mais pra frente, quando a gente chegar no momento, eu vou explicar com mais detalhes como foi essa questão dos nomes dos Alighieris. Mas o primeiro Alighieri foi Cacciaguda, que é uma figura bastante importante, o tataravô de Dante. Guardem esse nome, no canto 16 do Paraíso, a gente vai ouvir falar mais sobre ele. Então, Cacciaguda, ele era uma pessoa que era de uma família importante de Roma e que acabou se casando com uma moça de Florença. E aí o nome da moça era parecido com Alighieri. Enfim, foi feito esses ajustes, como eu falei, mais pra frente a gente desenvolve. E assim nasceu-se a família Alighieri. Então, a família Alighieri, na época de Dante, era uma das famílias mais importantes de Florença. Não era uma família das mais ricas, porque comparado ali, por exemplo, aos Potinares, a família de Dante ela não disputava entre as famílias mais ricas, mas era uma das famílias mais importantes. Por quê? Porque a família de Dante era basicamente uma família de cavaleiros e de político. O Cacciaguda era cavaleiro, o pai de Dante ele era político ali de Florença, e o próprio Dante também, como a gente vai poder ver, não foi pouca coisa dentro dessa família. Então, sim, a família Alighieri era uma família importante ali em Florença. Então, bom, sobre o pai do Dante, como eu falei, ele era um político em Florença. A gente não tem informação sobre o nome, mas sabe-se que ele era político afiliado ali ao partido dos Guelfos. Então lembra, o vídeo passado eu não falei de Guelfos e de Gibelinos, tudo isso vai fazer mais sentido. A partir daqui a gente vai começar a ver já as referências sobre toda essa questão que ocorreu. Então o pai de Dante ele era afiliado aos Guelfos e Dante, ele nasce num contexto um pouco delicado. 5 anos antes de Dante nascer, aconteceu uma batalha muito importante, que foi a Batalha de Montaperte, uma batalha dos Guelfos contra o Gibelino, onde os Gibelinos estavam sendo chefiados, liderados por um homem chamado Farinata de Uberti. Outro personagem muito importante que vocês gravem o nome, que a gente vai ouvir falar mais dele lá no canto 10 do Inferno. Então, o que aconteceu foi que o resultado dessa batalha foi uma derrota para os Guelfos. E aí acabou, os Guelfos foram destituídos do poder e o nome da família Alighieri, do pai do Dante, acabou sendo, querendo ou não, manchado, né? De certa forma é uma vergonha você ser afiliado ao partido e você sofrer uma derrota. Então, enfim, Florença estava num contexto bem instável e a família do Dante também não estava muito no ápice assim, né? Mas mesmo assim, eles tiveram o Dante 5 anos depois. E bom, o Dante, ele foi educado pelos franciscanos. Seus pais
colocaram ele no convento dos franciscanos para que ensinassem ele. Na época do Dante, era papel fundamental na educação a ordem dos franciscanos e a ordem dos dominicanos. Eles tinham um papel muito importante na educação e exerciam bastante esse papel. Então, os pais de Dante colocaram ele no convento dos franciscanos para que ele aprendesse. E, bom, desde essa época se tem relatos, né, de tradição oral que foram passados pelo tempo, de que Dante ele era visto sempre ao final das aulas com os frades. Ele sempre, nos intervalos, também buscava conversar com os frades, ou seja, uma pessoa bastante interessada, e disse que um dos frades que conversava com Dante dizia que esse menino tinha um futuro promissor. Esse menino tinha realmente um futuro brilhante, era alguém que tinha potencial. E, bom, no meio desse tempo, aconteceu também um fenômeno na vida de Dante muito importante, que é o quê? Ele perdeu sua mãe ainda muito jovem. Então isso impactou bastante a vida de Dante, que teve que crescer sem uma figura feminina, sem uma figura materna em casa. Isso acabou abalando bastante o Dante. E, enfim, outra coisa muito importante que ocorre na vida do Dante, um dos fenômenos mais importantes que se a gente tem a Divina Comédia, basicamente é por isso que foi aos 8 anos de idade, Dante conheceu Beatriz. Bom, sobre Beatriz, sobre todo esse drama da Beatriz, todo esse arco da Beatriz, do começo até o final, esse vai ser justamente o próximo vídeo. Porque se eu fosse explicar cada detalhe de Beatriz e falar de Dante no meio dessa história toda, esse vídeo teria muito tempo. E eu acho que ele já vai se alongar um pouquinho mais que o anterior, mas se eu fosse citar, seria bastante longo. Para ter ideia, das referências que eu estou usando, são mais de 50 páginas falando sobre a vida de Dante, envolvendo todas essas histórias. Então, enfim, foi essa visão de Beatriz que despertou a paixão no jovem, que despertou o desejo de escrever, o desejo de ser poeta, e disse que foi nessa época que ele começou realmente a escrever. Bom, depois que ele terminou a educação por parte dos franciscanos, quando ele saiu dos franciscanos, ele começou a ser educado por um homem chamado Brunetto Latini, que era uma pessoa de extrema importância na época. Era uma pessoa conceituada, uma pessoa que tinha influência, e essa pessoa foi mestre de Dante. A gente também vai ouvir falar mais de Brunetto Latini na Divina Comédia mais pra frente. Sendo discípulo de Brunetto Latini, ele também teve contato com os outros discípulos de Brunetto Latini, que na época seriam os poetas que compunham o quadro dos poetas mais famosos, mais conhecidos de Florença, que futuramente seriam também seus amigos, entre eles Guido Cavalcanti e Ciro de Pistoia. Então eram poetas influentes, e Dante, sendo discípulo de Brunetto, começou a entrar nesse meio, que foi muito influente na vida dele. Num certo dia, entre essas indas e vindas de visões da Beatriz que ele teve, que vamos ver esse acontecimento mais específico no próximo vídeo, Dante teve um sonho, onde sonhou com Beatriz. E nessa visão, depois, ele decidiu escrever um conjunto de sonetos, que se chama Le Fideri d'Amore, que foi o protótipo da Vita Nova, que é outra das obras de Dante, que é basicamente tudo que a gente conhece de Beatriz vem da Vita Nova, que são relatos pessoais do Dante tratando sobre Beatriz. Então, o protótipo, os sonetos ali, o comecinho disso tudo foi esse soneto que foi o Le Fideri d'Amore, onde o Dante omitiu o nome da Beatriz, mas escreveu tudo aquilo que sentia, tudo aquilo que via, e compartilhou com seus amigos. Isso começou a já fazer um sucesso, ele foi muito elogiado e começou a ser difundido ali por Florença pelos amigos, começou-se a circular, e foi de muita aprovação esse soneto de Dante. Bom, passado um tempo depois de ele ter escrito esse soneto, o Dante começou a escrever, de fato, o Vita Nova, que foi a sua obra falando sobre Beatriz, como havia mencionado. E nisso, Dante ele começou a ser cada vez mais influente. Ele começava já a frequentar eventos literários, começava ali a frequentar rodas de poetas, e chegou um ponto onde Dante já era reconhecido na rua, já paravam para conversar com ele. Então Dante ele já estava começando a fazer sua fama ali pela escrita do Vita Nova. Depois disso, ele decide voltar aos conventos para poder se aprofundar nas bibliotecas. Os conventos tinham bibliotecas riquíssimas. Então, Dante, mesmo não sendo aluno, decidiu retornar lá para ele poder se aprofundar na biblioteca, para estudar um pouco de latim e ter um contato ali com as obras clássicas. Ele passou a estudar a partir desse ponto. Depois de uma série de complicações que estavam acontecendo ali na área da Toscana, Dante ele decidiu se alistar
para o exército. E foi nesse momento que Dante foi cavaleiro. Alistando-se ali nas Forças Armadas, ele lutou uma das batalhas mais célebres e mais importantes da época, que foi a Batalha de Campaldino, e saiu vitorioso. Então, depois disso, Dante, voltando para Florença, além de ser visto como um nome brilhante, um nome de poeta, tudo, ele também começou a ser reconhecido como uma pessoa honrosa, como uma pessoa corajosa, e o nome de Dante foi, mais uma vez, crescendo. Quando Dante voltou para Florença, né, e já começou a ter essa sua fama reconhecida, Dante, nesse período que passou nas Forças Armadas, ele acabou se interessando pela política. Então ele pretendia já iniciar ali na política, mas nesse período houve um fato marcante na vida de Dante que mudaria tudo. A morte de Beatriz. A morte precoce de Beatriz, que morreu com 28 anos de idade, e que isso era totalmente inesperado e, enfim, o Dante foi um baque, foi um tapa enorme isso. Depois da morte de Beatriz, Dante encerra o Vita Nova, que era seu poema sobre Beatriz, mas, enfim, Dante ficou muito marcado por isso, só que em uma das noites ele sonhou, e nesse sonho ele sonhou com Beatriz no céu. Sonhou com Beatriz no céu. E aí ele se decidiu tomar para si mesmo que nunca mais falaria de Beatriz se não fosse com palavras dignas da dignidade dela. Se fossem palavras celestes, fossem palavras que ele nunca tinha usado na vida todinha para poder descrever Beatriz. E isso é muito marcante na Divina Comédia também, a gente vai ver. E esse aqui com certeza foi também um dos pontapés para o Dante escrever a Divina Comédia. Foi essa visão que ele teve com Beatriz. Então, talvez para mudar um pouco dos ares, o Dante ele decidiu estudar fora. Ele saiu para estudar em Paris. Não se tem muitos detalhes, infelizmente, sobre essa estadia, sobre o que o Dante fez em Paris, não se tem nenhum registro. Mas ele também estudou em Bolonha. E na Bolonha ele estudou coisas como filosofia clássica, escolástica, teologia, medicina, ciências naturais, teologia, eu acho que já falei, e jurisprudência. Então o Dante ele estudou assim, áreas muitíssimo importantes, áreas enriquecedoras. Ele realmente se aprofundou bastante nos estudos. Mas, voltando de Florença, depois de estudar tanto, Dante ele acabou iniciando uma crise dentro dele. Já se começava a questionar sobre quem ele era, sobre o motivo dele estar lá, por que Beatriz morreu tão jovem. Enfim, Dante começou a realmente experimentar o que era uma crise existencial, uma crise de fé também. Esse que é o caminho que levou ele para a Selva Escura, que é onde vai começar toda a Divina Comédia, logo no comecinho também. Enfim, é esse o caminho que leva ele para a Selva Escura, esse caminho da crise, esse caminho do desentendimento, do confronto consigo mesmo. E bom, vivendo nesse contexto dessa vida, ele começou também a levar a vida mais desmedida, a vida mais inconsequente. Nisso ele começou a frequentar mais as rodas dos amigos, e principalmente alguns nomes importantes como Forense Donati, também um nome importante que a gente vai conhecer lá no canto 23 do Purgatório, Giotto e Casella, que também é um nome muito importante que a gente vai ouvir falar sobre lá no canto 2 do Purgatório. Ou seja, Dante fez amigos com essas pessoas. Casella ele era um compositor bem conhecido e bem respeitado ali em Florença. Então, enfim, Dante começou a viver essa vida mais desmedida, começar a frequentar a roda dos amigos, começou a frequentar tabernas, era frequentemente visto andando pelas ruas de noite, e foi nesse período onde começaram a surgir ali as fofocas sobre Dante, começavam-se a tecer comentários maliciosos, começavam-se a criar boatos ali sobre Dante, ou seja, ele já era comentado, para vocês verem que ele era, naquela época ele já era uma pessoa conhecida e que era estranho ver uma pessoa que era tão conceituada, uma pessoa tão de bem como era vista pelos outros, começar a levar essa vida para lá, viver em bar, viver andando pela rua de noite, pelas rodas. Ou seja, Dante realmente largou. Dante realmente, depois da morte de Beatriz, teve uma queda enorme. Também tiveram dois outros acontecimentos muito marcantes nessa época que influenciaram bastante a vida de Dante. Sendo o primeiro a morte do Brunetto Latini. Então imagina aí a pessoa que formou seu caráter, basicamente, a pessoa que era o mestre de Dante. Foi outro impacto muito grande dele, que já nem tinha se recuperado ainda da morte de Beatriz, e também a acusação e a morte de um de seus amigos, chamado Copaccio, que tinha sido levado para a fogueira acusado de falsificação de metais.
Então, um outro nome importante, que é o Corpatio, que a gente vai ver, se eu não me engano, no canto 28 do Inferno, para vocês verem, tipo, é importante eu falar de tudo isso aqui porque na Divina Comédia a gente vai ver muito disso, por esses dois acontecimentos muito marcantes. Na igreja também ocorriam acontecimentos muito importantes para a história. Havia um tempo já que a sede estava vacante, a sede do Papa estava vacante. E nisso foi feita uma eleição do Papa Celestino V, que eu já falei no último vídeo. Então, bom, Celestino V ele fez um papado, muito curto, porque ele não queria ser Papa. Ele foi meio que empurrado ali por causa da sede e ele se viu que era uma pressão, uma obrigação muito grande, era uma pressão enorme. Então ele fez uma coisa muito contraditória, uma coisa que era chocante na época, que era absurda, que foi a renúncia. E no seu lugar, depois de algumas votações, foi feita a eleição do que virou o Papa Bonifácio VIII. Outro nome importantíssimo para essa história, que eu já falei também no vídeo passado, mas que vocês vão ouvir muito, muito mesmo ainda o nome de Bonifácio VIII daqui para frente. Então, bom, começaram-se a surgir alguns rumores, algumas teorias da conspiração, de que o Bonifácio VIII teria comprado os cardeais, ou que teria intimidado os cardeais para que fizesse a votação nele, que seria ele que teria influenciado o Celestino V a poder, a ele poder abdicar. E um acontecimento muito importante que ocorreu também na época que Celestino V era Papa, foi uma visita de Dante a Nápoles. Nessa visita, ele foi conhecer Carlos de Matel, que era uma pessoa que ele admirava bastante. Isso também a gente vai ver na Divina Comédia sobre Carlos de Matel, que era filho de Carlos de Anjou, da França. Carlos de Anjou I, se eu não me engano. Então, Dante ele admirava muito Carlos de Matel, e então ele foi fazer essa visita, e coincidentemente ele acabou também nessa visita de Nápoles conhecendo o Papa Celestino V. Foi o primeiro contato de Dante ali com o Papa. Enquanto isso, em Florença, o nome de Dante crescia cada vez mais. Dante, em uma parceria com Casella, ele fez uma dos seus poesias, a sua primeira poesia, aquele Le Fidere di Amore que eu falei lá no começo, o Casella ele compôs. Então ele musicou essa poesia de Dante. Essa música começou a circular Florença, começava-se a tocar nas tabernas, começava-se a ser cantada pelos bardos, ou seja, essa música fez um sucesso enorme. O nome de Dante, que já era ali enaltecido, começou a cair ainda mais na graça do povo. Dante crescia cada vez mais e nesse ponto ele já começava a ser considerado o rival de Guido Cavalcanti. Então lembre quando Dante começou a ser discípulo de Brunetto, que Guido Cavalcanti já era um poeta conceituado, que depois Dante virou amigo dele, e nesse ponto ele já era considerado ali rival, pau a pau com o Guido Cavalcanti. O nome de Dante cresceu bastante. E nisso, Dante também, querendo mudar de vida, ainda sofrendo o luto de Beatriz, ainda querendo experimentar coisas novas, ele decide, enfim, entrar na política. E ele se inscreveu, era necessário se inscrever em uma das áreas disponíveis. Dante ele se inscreveu na área de medicina. E ele foi aprovado, ele realmente conseguiu sucesso na área política. Para mostrar que o conhecimento de Dante em medicina não era pouca coisa, porque se existia uma prova, existia ali perguntas, você tinha que realmente provar que você tinha conhecimento, e o Dante foi aprovado. Então ele realmente estudou medicina a fundo, e isso também contribui um pouco para algumas das descrições de anatomia que Dante faz na Divina Comédia, assim, de forma bem bizarra, inclusive, mas enfim. Sabe-se que Dante realmente tinha um conhecimento na medicina, e ele foi eleito ali pela área da medicina. Nesse meio tempo, ele também se casou, o nome dele se conceituou e decidiu se casar, enfim, se casando com Gemma Donati. Sim, Donati, da mesma forma daqueles amigos que ele tinha feito, ou seja, eles eram vizinhos. Donati era uma família vizinha a Alighieri, então era uma amizade que já vinha de longo tempo com a família dos Donatis, e ele se casou, enfim, com Gemma Donati. E o nome de Dante, ele era cada vez mais influenciado, era cada vez mais influente, e cada vez mais respeitado. Nisso, Dante ele acabou garantindo para ele um lugar no chamado Conselho dos 100, que eram ali, digamos, as 100 pessoas mais importantes de Florença. Ou seja, Dante subiu bastante de vida. Dante era muitíssimo importante já nesse ponto. Então, era muito ouvido, muito respeitado já. Nesse meio tempo, também ocorreram diversas brigas, diversos conflitos ali envolvendo a igreja e envolvendo também a política.
Foi nesse momento onde, enfim, os guelfos se dividiram, onde viraram guelfos negros e guelfos brancos, porque o Papa queria apoiar uma das casas ou outra. E nisso começaram-se a surgir diversos conflitos, que eu me alongaria muito se fosse falar tudo o que aconteceu até o ponto onde esses benditos guelfos se dividiram e aconteceram essas coisas. Mas, basicamente, como vocês já sabem por causa do vídeo anterior, Florença aliou-se aos guelfos brancos. E nessa série de represárias, nessa série de conflitos, Florença decidiu que precisava de um emissário, de um representante que fosse ali falar com o Papa. E quem foi escolhido? Dante. Dante ele foi escolhido como representante dos guelfos brancos para poder falar com o Papa. E é aqui onde eu vou parar a história do Dante, porque daqui para frente tem tanta política, tem tantos detalhes, são tantos acontecimentos e que a maioria deles vão ser explorados na Divina Comédia. Ou seja, quando chegar o tempo, quando chegar essas referências, eu vou explicando devidamente. Mas para não alongar mais ainda esse vídeo, eu decido parar por aqui, deixando só uma nota que é o quê? Diante de tantas coisas, chegou um ponto onde aconteceu aquilo que eu falei no vídeo passado, que o Bonifácio fez aquela traição na visão de Dante, que foi chamar o Carlos de Anjou, Carlos de Valois, para poder invadir Florença. E ali, Florença foi sitiada e os guelfos brancos foram expulsos e exilados. E eu falei lá que tinha um motivo para que Dante não pudesse voltar. E bom, agora vocês sabem, Dante era representante dos guelfos brancos, era uma pessoa extremamente influente, uma pessoa extremamente política, ou seja, não iria se admitir anistia para o Dante, porque era uma pessoa, assim, inimiga considerada. Nesse tempo que Dante passou exilado, ele acabou se perguntando o que fazer da vida, obviamente, né, mas ele acabou sendo acolhido em Ravenna, e alguns outros detalhes eu vou passando em momentos da Divina Comédia, onde vão ser citados, mas o que a gente tem que saber foi que Dante morreu exilado, e que foi no tempo de exílio onde ele começou a escrever a Divina Comédia, que ele se desfiliou também dos guelfos brancos. Acho que essas 3 informações são suficientes para que a gente fique nesse vídeo por enquanto. O resto, como eu falei, vão sendo explicados conforme forem apresentados na Divina Comédia os fatos. Bom, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo, como eu falei, nós vamos tratar de Beatriz. E dá um comentário, feedback, da mesma forma que eu perguntei no Instagram, pergunta aqui se vocês preferem com o microfone ou preferem o áudio desse jeito. Eu ainda estou fazendo esse teste, vai depender aqui da opinião de vocês. Então, se você curtiu, deixa aí o gostei, lembre de seguir no Instagram e aguardo vocês no próximo vídeo. É isso, eu me despeço e até mais.